Já estamos? Ó, já liberou. Começando aqui, Tiagão. Bom dia aí, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Tiago. Obrigado aí pelo seu tempo. Que isso, obrigado a vocês aí por estarem assistindo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Segundou, né, pessoal? Vamos lá. Depois da Páscoa, barriga cheia de chocolate. Não vamos queimar, não. Ó, já liberou. Bom, pessoal, hoje começando aqui, Tiagão. Bom dia aí, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Tiago. Obrigado aí pelo seu tempo. E a gente vai trazer aqui para vocês. Que isso, obrigado a vocês aí por estarem assistindo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Segundou, né, pessoal? Que a gente está projetando aí para o futuro. Então, eu vou botar aqui para dar um início aqui nas nossas discussões, um gráfico para poder ficar mais didático aqui, vocês entenderem bem a dinâmica. Espera aí. Pediram para esperar um minutinho. Espera aí, Tiagão, que está subindo bastante gente. Isso, é bom. Sempre quando começamos, pessoal, essas transmissões ao vivo, é bom esperar aquele 2 minutos. A moda das lives tem sido colocar uma música de gosto do apresentador. Então, Jean, qual a música que você vai colocar pra gente hoje aí, Jean? Não tem um gosto muito refinado para esse mercado que é tão refinado, né? Não, mas eu também, nesse ponto, eu sou bem raiz. Bom, coloquei aqui o gráfico, pediu para esperar. Então, deixa eu voltar o gráfico. Dois minutinhos já, podemos? Pronto. Estão vendo o gráfico? Vamos. Então, vamos lá, Tiagão. Aquilo que a gente comentou, isso é um gráfico que é uma criação nossa aqui da Sila, mais uma que o pessoal tem gostado bastante, porque é muito difícil a gente pensar qualquer coisa para o futuro sem olhar um pouco o que aconteceu no passado, né? O nosso mercado, não só o nosso mercado, mas muita gente gosta de olhar no retrovisor para tentar projetar algo, sabendo que vai errar, né? O futuro ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito rico de informação, e aí a gente selecionou aqui, a gente pegou escritórios alto padrão São Paulo, A mais e A, das regiões CBD, para quem não sabe o que é o CBD, é o Central Business District. E aí a gente colocou aqui as premissas que o mercado mais utiliza, né, que são taxa de vacância, novo estoque, absorção bruta, absorção líquida, e cruzamos com os dados macroeconômicos políticos, né, que aconteceram. Então, lá desde o primeiro trimestre de 2016, com o impeachment da Dilma, passando pela Lava Jato, JBS, Lula preso, greve dos caminhoneiros, Copa do Mundo e assim por diante. Então, o que acontece aqui nessa análise que a gente faz? A gente vê que o mercado, apesar da interferência política e econômica, é um mercado que continua se movimentando. Quando tinha dado lá a greve dos caminhoneiros, que era algo mais parecido, mas não tem nada parecido, né, com a Covid, etc., mas a greve dos caminhoneiros foi um impacto, né, que também ninguém esperava, assim como o Covid, ninguém esperava, aconteceu rapidamente e o mercado foi ileso, né, saiu ileso. Então, a gente mostra aqui uma queda na taxa de vacância e a gente traz os dados do fechamento do primeiro trimestre. Então, a taxa de vacância lá no quarto TRI
que era de 15,3%, ela está hoje em 14,9%. Esses são os dados frescos, primeira vez que o mercado está enxergando, ninguém divulgou ainda como é que o mercado se comportou, mas a gente não pode ser irresponsável em dizer que já existe o reflexo aqui dessa crise que a gente está vivendo, porque não existe de fato. Ela começou no final do primeiro trimestre, então ela não vai refletir tão cedo nos dados, que é um mercado que tem uma dinâmica a longo prazo, né? Então a gente trabalha com trimestres, então esse primeiro trimestre continuou movimentando, mas o problema vai ser daqui para frente, né? Então, antes de passar aí para você um pouco da tua visão, também é um dado interessante das regiões CBD que a gente tem aqui, que são 11 em São Paulo, que são as regiões primárias, Paulista, Faria Lima, JK, Chucritaidan. 5 das 11 regiões têm taxa de vacância abaixo de 10%, e 3 delas abaixo de 5%. Ou seja, mercado aquecidíssimo, mercado super ocupado. Essa taxa de vacância que a gente vê de 14,9% é do mercado como um todo, mas a gente pega regiões como JK, tem menos de 2%, Pinheiros, Faria Lima, menos de 10%. Então, a gente tem mercados e mercados dentro de São Paulo, né? Então, o que a gente tinha até o primeiro trimestre e o que a gente vai ter no futuro? Acho que essa é a discussão que a gente vai ter aqui, Tiagão. Seu microfone está desligado. Agora. Prazer estar com todos aqui. Jean, você pode deixar o gráfico para o pessoal ver? Queria fazer alguns comentários em cima, que eu acho que são pertinentes para o momento, né? Essa curva de vacância para baixo, ela refletia muito bem como vinha, principalmente no mercado de escritórios, vamos falar assim, A mais, né? Talvez uns B mais ali esteja acompanhando uma curva parecida, talvez com um pouquinho mais de vacância. Igual você disse, CBDs principais com vacância ainda mais baixa. Só que, na verdade, a gente tá passando por um momento do mercado imobiliário nunca antes visto, né? Talvez visto no passado em proporções totalmente diferentes, numa sociedade que não existia. Semana passada eu ouvi alguém do mercado imobiliário falando que era como se fosse uma greve dos caminhoneiros de longo prazo. Só que quando eu paro para pensar, eu não acredito que os efeitos no mercado imobiliário sejam próximos ou cheguem a ser pouco parecidos com a greve dos caminhoneiros, porque a greve dos caminhoneiros, primeiro que você tinha ela regionalizada, era num país só, segundo que era em torno de um commodities, né, e isso não tirava todos os business do ar, assim, da noite pro dia. Você tinha, sim, uma questão de mobilidade, só que você não tinha essa questão de que as pessoas não estavam impedidas de produzir. Se seu business não dependia de gasolina, você produzia. Se você ainda tivesse gasolina no seu carro, você andava. Se você tivesse um carro elétrico, que era o meu caso, você estava passando pela crise de maneira limpa, né? De maneira sem ser impactado. E isso não é o que está acontecendo agora. O que a gente está vendo agora é realmente um efeito na economia como um todo e que vai chegar no mercado imobiliário, querendo ou não, e que vai ter os seus impactos, sejam eles positivos ou negativos, né, ou mesmo neutros. Eu acho que quem tiver com ativo alocado para grandes empresas de longo prazo, vai ter que fazer algum tipo de concessão momentânea, mas não vai perder esse ocupante, não vai perder aquela metragem, né, não vai perder essa ocupação. Mas tem que ter bastante jogo de cintura no momento para ter esse entendimento, porque a gente passa por eu acho que pela primeira vez na história, todo mundo está olhando para a cadeia de custos por igual, né? O cara está desafiando o custo da campainha versus o custo de ter um supply chain internacional, e com todo mundo com tempo para olhar isso, a bola da vez virou redução de custo. E é lógico, a área imobiliária é um grande custo, né? Algumas empresas chegam a ter 10% do seu custo, o custo total de ocupação, então vai ter sim algum tipo de revisão nesse mercado. Muito cedo ainda para falar de como vai comportar abril, muito cedo para falar de como vai ser o segundo tri. Agora, que existirá um impacto, com certeza a gente sabe que existirá um impacto. Quão grande é esse impacto? Difícil dizer. Eu acredito que se a gente seguir mais ou menos o que está vindo na economia, né, a gente vinha de um PIB como o próprio gráfico mostra aí, né, 1% ao ano, vacância caindo de maneira muito mais agressiva do que 1% nos últimos 3 anos. Se a gente andar para trás aí com 3% de previsão de PIB pós-crise para esse ano, isso é só uma previsão,
E a gente olhar o gráfico ali da Sila em 2016, a gente vê que com -3 a vacância imobiliária bateu 3% para cima, né? Tá certo que você tinha crise política, impeachment, uma série de coisas na jogada, mas olhando numericamente, pode ser que a gente espere sim um aumento de vacância. Eu acredito fortemente, Jean, de que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, as principais capitais, o brasileiro aprendeu, né, o mercado imobiliário aprendeu com a última crise, fez a vacância imobiliária, aprendeu a tratar o positivismo com uma certa precaução. O que eu quero dizer com isso? Eu participo de todos os fóruns imobiliários. Eu acho que os últimos 3 anos a gente chegava em janeiro. Não, esse ano vai ser diferente. Aí a gente chegava no final do ano. Então, ano que vem vai ser melhor. Então, o brasileiro, o mercado imobiliário como um todo, eu acho que ele criou, digamos, mais focados, mais inteligentes, mais estruturados, buscando ocupantes que façam sentido, sabendo entender o momento de cada ocupante, e isso vai fazer com que o mercado imobiliário passe menos ileso pela crise. Não quer dizer que não vai ser impactado, mas menos ileso que outros mercados que a gente sabe que estão com risco de desaparecer, né? Quem tiver aí com ativos imobiliários, a gente vai falar especificamente aqui de escritórios, mas quem tiver com ativos imobiliários na área residencial, hotelaria, né, sabe, shopping, sabe que vai ser reinventado algumas relações de consumo nesse sentido. Não que ele vai deixar de existir, mas ele vai ter que se reinventar e vai ter que se reinventar em curtíssimo prazo. Talvez ele vai ter que sair da crise reinventado, porque os melhores prognósticos de duração da crise, a gente está falando de 2 a 3 meses, e a gente já viu casos aí, você viu, eu vi já de 2 anos. Né? Não vai ser 2 anos em casa, que eu acho que ninguém aguenta, mas com certeza vão ser 2 anos entre vai e volta, tem rebote, não tem, a curva é em V, a curva é em W, como que vai ser essa... Então, por enquanto, é tudo futurismo, por enquanto é tudo achismo, por enquanto é tudo sentimentalismo de pessoas que vão estar colocando a perspectiva, assim como eu estou colocando a minha. Como vai se comportar efetivamente, a gente vai ter que entender. Agora, voltando aqui, aí eu já devolvo para o Jean, para a gente ir trocando aqui. Eu acho que cada vez mais a gente deve ter, sim, aquele movimento que a gente viu no passado de flight to quality, que já tinha zerado, porque uma vez que os principais empreendimentos encheram, né, e fazia sentido o metro quadrado começar a subir, então aquelas empresas que foram de maneira oportuna para esses espaços estavam buscando reduzir e migrando para outras opções, seja de menor qualidade, seja mais flexível. Isso deve continuar, né? Porque a gente está falando aqui de que, igual eu disse, muita empresa que está fechando a torneira e ele vai fechar a torneira colocando pessoas em casa, ele vai fechar a torneira reduzindo a necessidade de espaço, porque seja lá porque ele fez demissões, seja lá porque ele não precisa mais de todo aquele espaço. Então, eu acho que a gente vai abrir uma pequena janela novamente de flight to quality, onde alguns empreendimentos vão ter vacância disponível e vão baixar o preço para trazer ocupantes, e outros empreendimentos vão ter que se reinventar na forma como estão desenhando a sua estratégia de ocupação e preço, principalmente para 2020 e 2021. Posso estar trazendo aqui uma visão um pouco menos otimista do que o pessoal está querendo, né? Mas, igual eu disse, eu frequento muitos fóruns do mercado imobiliário. Eu acredito que 2020 a gente deve andar um pouquinho para trás. Eu acho que 2021 recuperar um pouco do que foi esse impacto, dependendo de quanto tempo ele durar, para o mercado imobiliário e novas entregas e construção e empreendimentos novos, para que essas entregas sejam no final do ano que vem, metade do ano que vem, para ser comercializada no futuro próximo. Eu acho que hoje ninguém seria doido de abrir um empreendimento na Faria Lima, uma comercialização em junho, vai abrir vazio. Com certeza essas empresas estão buscando prorrogar. Não tem como prorrogar porque está pronto? Bom, fazer o quê? Vai ser igual a 2015, quando tinha crise e que não tinha ocupante. Agora, a falta dos ocupantes é por outro motivo, mas ela vai ser impactada assim. É lógico que quem tiver ativos que consigam se diferenciar,
Então, por exemplo, a gente não está falando aqui da área de logística, mas quem tiver mini galpões logísticos em locais estratégicos de São Paulo, com certeza vai estar bombando nesse momento, porque as empresas de delivery vão crescer e vão continuar crescendo, né? A gente está mudando os padrões de consumo da sociedade. Pensa o quanto vocês estão produzindo de casa, quanto vocês que estão assistindo a live estão podendo fazer de compras online, etc., de coisas que talvez vocês nem chegaram a pedir. Eu assisti uma live ontem de um grande varejista do Brasil, que ele disse que é o seguinte, olha, a forma como a gente lida com o supermercado vai mudar. Você não vai fazer mais supermercado da mesma forma. Talvez não vai mudar para 80% da população, mas aqueles 20% que representam o maior consumo do supermercado, vai mudar. Então, isso vai ser no retail, isso vai ser também nos escritórios, isso vai ser na economia como um todo, tá? Por último, né, se eu tivesse que dar um best guess aqui, né, um chute, eu acho que a gente deve ter ainda, então, um pouquinho ainda de absorção bruta no finalzinho ali de março, comecinho de abril já, mas a gente deve ter um trimestre aí bem, digamos assim, fraco, bem atípico, tanto na bruta quanto na líquida, né? Então a gente vai... agora vai ser uma hora que eu acho que ninguém está tomando decisão, a líquida com certeza vai andar para trás, quer dizer, vai estar zerada, que ela não anda para trás, né? Mas a bruta com certeza não vai estar entregando números positivos. Não, a líquida fica negativa assim, ela anda para trás. Quando a líquida já anda para trás? Eu não lembro. Anda. Não, você tem muita coisa aí, por isso que você está junto com a gente, para a gente ajudar nesses momentos, mas a líquida, quando está devolvendo mais espaço, ela fica negativa, significa que ela andou para trás. Entendi. Mas só, acho que a tua fala foi perfeita, a gente compactou de muita coisa e tem muitos insights, né, para sair das tuas falas. Uma das coisas só relacionadas ao e-commerce que você comentou, dizem que um país atinge a maturidade do e-commerce quando ele começa a adquirir produtos via e-commerce perecíveis, né? Então, quando você começar a fazer feira via e-commerce, começar a comprar alimentos, que isso jamais foi pensado aqui no Brasil, né? A gente ainda é muito neném na questão do e-commerce, né? A gente ainda tem menos de 5%, e com certeza isso vai mudar. Então, para quem está nos ouvindo aqui, quando a gente chegar naquele momento de comprar alface, cebola, tomate por e-commerce, é porque a gente já atingiu a maturidade, e eu acho que essa curva vai acontecer muito mais rápida do que o esperado, né? Com certeza. E um outro ponto interessante, Jean, não só na questão do e-commerce, né? Eu acho que o que vai estar chegando no mercado também, e aí uma mensagem clara a proprietários da área corporativa, pensando, né, nesse gráfico que o Jean trouxe aqui, tecnologia. Os prédios vão voltar com mais demanda em tecnologia para controle de acesso remoto, elevadores inteligentes, uma série de coisas que vão ser determinações, provavelmente, da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que a fila da recepção fique espaçada a X metros, de que o acesso, se possível, seja através de um celular, que a pessoa chega e coloca lá o celular, tipo uma Access Run da vida, você chega para o celular e entra. Várias coisas que evitem o toque, que evitem, né, durante um período aí. Agora, isso vai ser o novo standard. Alguns prédios já estão alinhados nesse standard, outros vão ter que se alinhar. Então, também vai ter muito investimento de tecnologia na área imobiliária para poder trazer a sensação de prédios mais seguros, né, para os ambientes. Sim. Seguros no sentido de saúde para os inquilinos daquele prédio. Então, isso vai ser uma demanda muito grande. E vai mostrar uma maturidade do mercado imobiliário brasileiro em saber se adaptar. Assim como o Jean deu o caso do delivery, né, do e-commerce, que o Brasil está se tornando mais maduro nessa modalidade, a área imobiliária também vai trazer essa questão. E eu acho que outras coisas, se eu puder falar, que eu acho que o pessoal vai ver, lógico que não se aplica muito à laje comercial, mas se aplica à área residencial, por exemplo, tour virtual, virtualização de casa, de decorado. O brasileiro vai ter que aprender a comprar escritório pela internet, o brasileiro vai ter que aprender a comprar casa pela internet, uma série de coisas que nós culturalmente não fazemos e que com certeza essa crise toda está nos ensinando a fazer, né? Então, até a cultura do e-commerce talvez chegue um pouquinho na área imobiliária, igual já são os americanos hoje, né? Então, por exemplo, no meu caso lá da Regus, colocando agora meu crachá de Regus, menos de 5% das vendas no Brasil no passado eram virtuais. Vou até pôr meu crachá de Regus aqui, ó. Botei o fundo de Regus.
5% das vendas eram virtuais, entendeu? Momento crise para frente, a gente já está falando de quase que 60% das vendas virtuais, enquanto os Estados Unidos já operavam com algo em torno de 20% antes, né? Então, se o Brasil voltar a 20%, eu já fico feliz. Significa que a gente está mais ou menos num padrão de país de primeiro mundo para compra, para aluguel de escritório através da internet. O cara que liga e fala, olha, eu quero um escritório na Faria Lima para 50 pessoas, qual que é o preço tal, fechado, me manda o contrato. Isso aqui no Brasil nunca voa, né? É um negócio que não. O cara tem que ver, tem que ver o prédio, tem que estacionamento, ver a recepção, ver se a vista é bonita, se não é, se é pro lado que ele quer. Então, isso vai mudar no padrão de consumo, né? E uma coisa, eu acho que a gente vai acabar entrando também, muita gente me perguntando, deixa eu voltar aqui o meu background, colocar algo menos dramático. Só fazer um adendo no seu... Acho que poucas pessoas notaram, mas o Thiago veio a caráter para falar sobre o escritório São Paulo. Ele veio de Faria Lima, não dá para ver, mas ele está de coletinho. O cara é um marketing puro. O pessoal do Faria Lima Elevator deve estar seguindo a nossa live aí, ó. Gente, aliás, isso é dicas de home office, né? Eu fiz várias lives ao longo dessa semana. O Giancarlo está igual eu, né? A gente acorda de manhã e já está na live. Mas... a gente falou muito de home office, falou muito das pessoas manterem a cabeça sã em períodos de home office, e uma das questões era você ter regras de horário e vestimenta como se você fosse trabalhar. Isso aumenta a sua produtividade em casa, isso aumenta a sua produtividade nos seus temas. Mas, só para fechar aqui, muita gente me perguntou como é que fica o futuro dos coworkings pós-crise, tá? E eu vou aproveitar para engatar aqui para vocês. Galera, o futuro são os coworkings, tá? Por quê? Porque o coworking não é só sobre espaço compartilhado, gente, né, na mesma área, não é isso. Quem acha que coworking é isso, não conhece um coworking, tem que conhecer. A beleza dos coworking são a flexibilidade de prazo, de tamanho, de entrar e sair. Essa flexibilidade é o que vai te dar o futuro, porque a gente viu agora, e muitas empresas viram, o quão difícil é quando você está amarrado em contrato de longo prazo, ter que negociar uma base de custo, ou ter que tomar uma decisão difícil, quando você tem que fazer demissões, ou quando você tem que crescer rápido, etc. e tal. Então, ao mesmo tempo que eu estou do lado de cá, com alguns, digamos assim, demandas de clientes que já saíram da sua laje, que tinham 1.000 metros e vão precisar de 300 amanhã, então andando comigo, eu estou com a demanda aqui do comércio eletrônico que precisa sair de 1.000 para 3.000 para depois de amanhã. E essa flexibilidade e agilidade, ela existe nos escritórios flexíveis. O pessoal conhece de maneira mais comum como coworking, eu gosto de chamar de mercado de escritórios flexíveis, porque é o que é, né, essa flexibilidade, e ele vai continuar sendo o futuro. Inclusive, ontem teve uma matéria que saiu na Exame, aliás, queria até deixar a dica para o pessoal, né, usem dados mais próximos da realidade, uma matéria super ruim em termos de informações, não captou nada do que é o mercado, os números da Regus totalmente errados, pra ter uma ideia, erraram em 70% dos números da Regus, então usem o Sila, o Giancarlo aí, vai lá. Obrigado, Thiago. Porque, assim, a matéria era o futuro dos 354.000 metros quadrados de espaço compartilhado no Brasil já está quebrado por aí, entendeu? Assim, se pegar os principais players já dá mais que isso. Colocou números, por exemplo, como se a Regus tivesse 15 unidades em São Paulo, deu 35 unidades em São Paulo. Então, assim, mal feito, fica aqui a dica para o pessoal buscar um pouco de informação, mas, assim, é um tema atual. O futuro do mercado de trabalho vai ser flexível. As empresas estão tendo uma experiência de home office e viram que parte dos colaboradores podem trabalhar de maneira remota, parte dos colaboradores não conseguem trabalhar de maneira remota, mas uma coisa é unânime: a mobilidade traz ganho de produtividade. Pensa no tempo perdido por funcionários em deslocamento, em trânsito, em transporte público. Essa hora ganha de volta, ela é ouro. Se você economizar 2 horas por dia por funcionário, vezes 5 dias na semana são 10 horas, no mês são 40 horas, você ganha basicamente, né, no ano, multiplica por 12, 480 horas, a gente está equivalendo aí a 2 meses de horas trabalhadas de um funcionário. Então, assim, o que você quer? Você quer ganhar 2 funcionários a mais por ano, comparado com o que você tem na sua base hoje, ou não? Então, as empresas estão fazendo essa conta e viram que talvez o melhor movimento não vai ser necessariamente home office, vai ser close to home office, ou seja, próximo da sua casa. Então, eu acho que quem tiver ativos imobiliários em eixos, em CBDs, que não sejam necessariamente, né, nos principais, mas que entregue uma boa estrutura e que consigam entregar espaço para que empresas trabalhem e consigam trazer a localização orientada por melhor ponto através da logística, ou seja, se eu tenho um escritório principal na Juscelino, só que meus funcionários, eu consigo colocar
20 funcionários em Santo Amaro, 20 na Lapa, 20 em Alphaville, próximos de onde ele trabalha. Eu só mantenho na Juscelino, realmente, na matriz, as pessoas que precisam vir até a matriz, essa empresa com certeza vai ter redução de custo, porque ela vai estar pagando um metro quadrado mais caro na região da Vila Olímpia, mas uma metragem menor, e ela vai estar pagando um metro quadrado mais barato nesses hubs fora. Então, eles vão ser squads, hubs, chamem como quiser. Essa deve ser a tendência do futuro. Grandes empresas já vinham trazendo isso, buscando um foco em mobilidade, buscando um foco em sustentabilidade, porque uma vez que as pessoas estão se deslocando menos, elas estão poluindo menos. E agora vai ser um foco também de sobrevivência, né? De você ter menos exposição, menos aglomeração, e você ter essas pessoas ainda com uma estrutura profissional de trabalho. Lembrando que o home office, para ser implementado, não é o que foi feito agora. O que foi feito agora é home forced. Foi todo mundo colocado em casa, forçado, né? As empresas não estruturaram as residências dos funcionários, as empresas não capacitaram e não definiram políticas de home office, a grande maioria delas, tá, pessoal? E o home office também não traz uma questão de confidencialidade. A gente tem a LGPD, que entraria em agosto, foi prorrogada para janeiro, mas continua aí no nosso cangote. Daqui a pouco a gente tem que cumprir com várias coisas da LGPD, e o home office, infelizmente, é uma opção de teletrabalho, mas não é uma opção que cumpre com tudo isso. Então, cada vez mais espaços flexíveis, e flexibilidade vai ser a palavra do futuro. Eu vou até pivotar ela, vou chamar de flexicurity, né? Flexibilidade com segurança. Ou seja, empreendimentos imobiliários que tragam esse tipo de conceito tendem a sair na frente no movimento pós-crise. É só para poder ilustrar um pouco aqui para o pessoal, os coworks começaram a bombar aqui no Brasil em 2015, 16, 17, que foi quando a gente tinha uma crise econômica, as empresas estavam buscando redução de custo, principalmente aquelas que estavam em lugares, por exemplo, salas menores, e viam a possibilidade de pagar pelo que usa, né? Então, quando a gente está num momento de crise, já se provou que esse modelo é muito bom, né? Que o cowork funciona. Então, mais ainda, a gente está mostrando dados do passado que foram positivos, e por isso que a gente continua embasando, e o Thiago vem falando, como a gente fala, ninguém sabe do futuro, mas a gente sabe que nos momentos de crise, redução de custo, o cowork ele tem os espaços flexíveis, não vou usar cowork para não ofender o Thiagão, mas os espaços flexíveis é aquilo, você paga pelo que você usa. E os contratos imobiliários, como ele falou, normalmente são feitos por 5 anos, e o contrato flexível você faz pelo prazo que você quiser, pelo tempo que você quiser. Então, por isso que cada vez mais, após esse problema todo passar, vai fazer muito sentido esse termo e essa modalidade, né? Então, a gente vê com muito bons olhos, né? Em relação só àquela matéria da Exame, a gente já foi solicitado por alguns jornalistas para calcular o preço do metro quadrado, e eu falei que isso era impossível fazer, porque a modalidade flexível você pode alugar por uma pessoa, 2, 3, uma sala privativa, um salão inteiro. Então, você tem diversas vertentes. Como é que eu posso consolidar esse dado num metro quadrado? Então, como o Thiago falou, tomem cuidado, e a gente não publica esses dados porque eles não são possíveis de publicar. É muito tailor-made, não dá para a gente generalizar como está generalizado lá, né? Então, é um alerta que a gente faz. Infelizmente, boa parte... Mudei sem querer voltei. Infelizmente, boa parte das pessoas, muitas vezes, na pressa de divulgar informações, não levam em consideração o caráter daquela informação, em termos de se realmente foi pesquisada afinco. É igual assim, se eu falar para vocês, vamos fazer uma analogia aqui, comparar carro elétrico com carro a gasolina. É lógico, os dois estão competindo junto, é o mesmo comprador, mas só quem dirige um carro e dirige o outro começa a entender as diferenças grandes entre comparar uma coisa com a outra, né? Então, é a mesma coisa aqui. O escritório flexível é um animal diferente, ele é um setor da área imobiliária, ele não vai ser 100% da área imobiliária, vão continuar existindo ativos que vão ter empresas que vão ocupar lajes inteiras, prédios inteiros, e vai ter um aliado que é o pulmão flexível, ele vai ter um aliado que são os espaços flexíveis. Para você ter uma ideia, algumas consultorias, anos atrás, no auge da crise aí de 2015 e 2016, soltaram estudos que até 2030, 1/3 dos imóveis teria que ter algum tipo de pulmão flexível, seja ele operado por um grande player como nós, ou operado pelo proprietário que quer diferenciar seu prédio, ou mesmo operado por um dos ocupantes que precisa daquele pulmão e ele, enquanto ele não estiver usando, ele vai compartilhar com outros ocupantes daquele prédio que já existe hoje, por exemplo, o próprio Google Campus, etc. e tal. Então, esse cenário não mudou. Tem uma reportagem super bacana para quem quiser acompanhar.
na Forbes US, né, na Forbes americana, saiu uma reportagem nesse domingo com o nosso fundador, o Mark Dixon, fundador da Regus, sobre por que o mercado de escritório flexível provavelmente vai ser um dos mercados mais fortes na saída da crise do corona. Tá? Então, uma reportagem em inglês, mas é super legal, para vocês vão ver a visão do cara que fundou essa indústria do escritório compartilhado há 30 anos atrás, 31 anos já, e que está mostrando por quê. Ele que passou a queda das Torres Gêmeas, a quebra do Lehman Brothers, eu acho que todas as crises que impactaram no mercado imobiliário, e agora vem uma crise com o ser humano no centro da crise, que é diferente, mas que impacta o mercado imobiliário. Teve uma pergunta aqui do pessoal sobre se o home office vai ser o mainstream. Eu queria trazer um dado para vocês que é interessante. Por isso que eu brinquei que hoje é home forced. Nós estamos em casa de maneira forçada, mas o home office hoje ele atende 20% das profissões de trabalho no Brasil. 20%. Por quê? Porque quem está na indústria não faz home office. Né? Quem está em cargos de posto não faz home office. Tem uma série de pessoas que têm atendimento ao público não conseguem fazer home office. E mesmo funcionários, mesmo aqueles cargos que parecem mais próximos do home office, como advocacia, advogado consegue trabalhar de casa, com certeza. Ele vai sentir falta do ambiente profissional, ele vai sentir falta do relacionamento com outras pessoas. Vamos pensar o seguinte, pessoal, o que está todo mundo sofrendo durante essa época de quarentena? Falta de contato humano, poder sair, poder ver gente, poder apertar a mão de alguém. Então, esqueçam. Eu vejo algum pessoal aí, os futuristas de palco, o pessoal que tem bola de cristal, que eu não sei onde compra essa, que falam o seguinte: o futuro é digital, nós não vamos mais cumprimentar as pessoas, está mudando a forma, porque todas as reuniões daqui para o futuro vão ser digitais, cara. Balela, esquece, entendeu? A gente já tem essa tecnologia há muito tempo, a gente está usando de maneira forçada. Vai se reinventar algumas coisas? Com certeza. Eu acho que alguns mercados, como viagem a trabalho, devem se reinventar. Vamos pensar bem. Não vai fazer tanto sentido viajar a trabalho por coisas que você pode resolver por videoconferência. As pessoas vão ter que resolver hoje e vão ter que resolver amanhã. Então vai cair muito essa demanda. Agora, você acha que realmente turismo vai ter um impacto? Pode ter um impacto de curto prazo, médio prazo, esse ano que vem. Passando isso, ao contrário, é do ser humano o relacionamento interpessoal. É do ser humano essa questão social. E a gente não consegue substituir isso 100% com tecnologia. E, mais uma vez, lembrando a todos de que o home office tem que ser regulamentado e tem que ter um acordo validado. Se você não tem na tua convenção, tem que ser validado. Não é simplesmente colocar o funcionário em casa e falar, se vira aí, entendeu? Você tem que equipar a casa do funcionário, você tem que entregar, tem questões de ergonomia, uma série de coisas, entendeu? Isso, na verdade, pode virar uma bola de neve lá na frente para você. Então, hoje, a Justiça do Trabalho está meio que de olhos e ouvidos tampados, porque é um momento crítico. Entendeu? Mas, passando isso, ela não vai ficar fechada. Então, muitas empresas vão ter que se reinventar nesse sentido. Só um pedido, manda para nós essa reportagem e a gente vai colocar na homepage da Sila. A gente vai fazer só um resuminho em português e a gente linka ela em inglês para quem quiser ver, a gente facilita a vida aí das pessoas. Então a gente coloca na homepage daqui a pouco. E só um comentário pessoal, a minha esposa é advogada e assim, ela está em casa, está trabalhando lá, tranquila, etc. Mas a gente tem 3 crianças, então tem muita família, né? Então as crianças ficam meio período na escola, o outro meio período ela fica doida. Então, e ela sente falta dos escritórios, daquele cafezinho, etc. Então, assim, a gente pega as amostras para poder pensar em alguma coisa em grande volume, né? Então, eu não acho que ela vá substituir, ela sendo proprietária do escritório dela, podendo tomar essa decisão, o escritório dela para minha casa. Eu acho que isso não vai funcionar mesmo, é isso que você falou. A gente, o brasileiro, o latino, que tem origem italiana, etc., europeia, a gente gosta do contato, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de... Enfim, eu também não acredito nesse apocalipse aí que estão falando. Tem mais uma pergunta. Pode falar. Vou dar o meu pano de fundo para responder a pergunta de maneira mais dramática aqui. Cadê? A pergunta aqui, pessoal, falar um pouco da possibilidade de inadimplência de operadores de coworking no curto prazo. Aí você vai ter vários tipos de operadores, né? Você tem os operadores profissionais, que provavelmente essas empresas vão fazer uma certa negociação no momento, né? Para passar pelo momento, mas são contratos de longo prazo, ela vai estar te compensando lá para frente, que é o nosso caso, é o caso de outros operadores, etc. e tal. A gente sabe, eu tive a oportunidade de poder me preparar antes, porque como uma empresa global em 126 países, a gente viu isso acontecendo em Wuhan, na China,
com 120 unidades da Regus, na Itália com mais de 150 unidades, na França, na Espanha, e quando chegou no Brasil eu já tinha esse learning curve dos meus colegas, então eu já sabia o que fazer, como fazer, conversei com a grande maioria dos proprietários que são parceiros nossos, para ter aí um plano de ataque nesses próximos meses, faz parte, aluguel é o meu maior custo. Agora, aqueles coworkings amadores, pequenos, aquele coworking de oportunidade, que é aquele espaço que tinha 200 metros, e que porque não alugava virou um coworking, e que trabalha com clientes de curto prazo também, que é o pequeno empreendedor, esse pode ter um risco grande se ele não tiver caixa. Então eu não sei te falar, isso vai variar caso a caso, mas é igual, vamos pegar, pessoal, isso aí não muda nada com a sala comercial que está alugada lá de 50, 100 metros, está num puta risco, desculpa o francês, super risco, ao vivo não tem como segurar. Está no super risco hoje, qualquer sala comercial, se a gente parar para pensar. Eu estou administrando com todos os meus clientes, a gente tem uma política bem restrita com relação a contratos, a Regus não é conhecida por ser flexível com o contrato, até porque quem escolhe o prazo é o cliente. Então, peraí, o cliente vai lá e escolhe por um mês, ele quer um mês, ele quer 12, o que é? Só que mesmo a gente conseguiu oferecer algumas coisas para os nossos clientes durante esse período, e a gente trabalhou com os principais proprietários nesse sentido. Eu acho que alguns fundos precisam entender um pouco mais o momento. Eu tenho visto fundos, não com a gente direto, mas eu tenho visto fundos tratando alguns coworkings pequenos. Eu sei porque a gente acaba sendo a referência do mercado, então muitos players me procuram para pedir dicas e tudo mais, e eu vejo alguns fundos massacrando esses coworkings pequenos. O que eu acho que se ele está fazendo isso com o coworking pequeno, ele está fazendo isso com o empreendedor pequeno, ele está fazendo isso com a empresa pequena, e isso é um movimento, neste momento, um pouco arriscado. A gente não tem nada ainda a nível do governo federal nesse sentido, mas na área residencial já está tramitando um projeto de lei de pelo menos 6 meses, vocês devem ter visto, né, digamos assim, waiver, né, como se fosse uma franquia aí para você não pagar o aluguel completo. Não poder ser despejado, que é o mais importante, né? Que temos aqui, né? Aí, só complementando, você não pode despejar, né, aquela pessoa, aquela renda, aquela família que não perdeu a renda nesse momento e não está conseguindo arcar. A lei está servindo para proteger, né, esse tipo de família, etc. Mas isso, por exemplo, Jean, onde vai pegar o imóvel corporativo? No cara que tem a lanchonete no térreo e que a família dele sobrevive naquela lanchonete e ele não vai ter como pagar o aluguel. E aí o prédio vai lá e vai falar, quer saber? Você não está me pagando, tchau, fecha seu café. Esse cara corre um sério risco de ir na justiça e conseguir ficar sem pagar aluguel. Sim. Tá? Assim, mas isso não vai acontecer no empreendimento AAA. Tá? Porque o Brasil famílias. Eu tenho uma frase que eu ouvi no mercado imobiliário uma vez. O Brasil é um país cujo passado é incerto. Então nós temos muita jurisprudência que vai ser questionada nesse momento, tá? Então, assim, mas só focando no nosso mercado aqui, a gente está falando de mercado imobiliário, prédios A mais, AAAs, B+, whatever, que a gente está... Assim, a gente está falando num mercado mais profissional, mas que vai ter, sim, que apoiar o pequeno naquele momento. O nosso discurso, a gente tem muito proprietário ligando para nós para saber o que de fato está acontecendo no mercado e o que a gente orienta, como a gente não faz transação, a gente não é o corretor, a gente orienta a ter bom senso, analisar de fato a operação daquele inquilino, ver se de fato ele foi impactado e o quanto a gente pode ter nem para lá nem para cá. Não é momento de ninguém ganhar em cima de ninguém, todo mundo se ajudar, né? Tanto no lado profissional, e uma das coisas que a gente tem falado muito também nas nossas lives é incentivar as pessoas a fazerem doações para as famílias, doação de alimento. O pouco que você pode fazer pode ajudar a mudar a vida de muita gente. Então é um momento de colaboração, um momento de cooperação. Está todo mundo no mesmo barco, no sentido... Eu vi outro dia um artigo que não estamos no mesmo barco. O artista posta, fica em casa com os empregados trabalhando, uma mansão e não sei o quê, e fala que está todo mundo no mesmo barco. Não, tem gente passando fome, tem gente muito necessitada, e a gente faz esse apelo da doação, da gente poder ajudar o próximo. A gente está numa posição privilegiada na sociedade, então, além dessa questão da cooperação nos aluguéis, que acho que tem que ser bom senso das duas partes, também a gente sempre tem feito um apelo para as pessoas físicas poderem ajudar o próximo. Acho que isso é o mais importante. Uma coisa interessante, pessoal, por exemplo, a gente deve ter muitos proprietários assistindo, não é simplesmente falar, eu não te cobro aluguel de abril e maio, então você me paga junho 2 vezes, me paga julho 2 vezes. O cara que teve fluxo de caixa apertado, ele não vai ganhar o dobro daqui 2 meses, entendeu? Então, é realmente ter bom senso na negociação. Eu vi umas negociações malucas
que realmente nos preocuparam, assim, proprietários que pareciam estar viajando para outro país que não, quer dizer, não tem nenhum país não afetado, né? Então, o cara estava em outro planeta, só pode ser. Assim, business são business, todo mundo quer passar por essa crise, todo mundo quer chegar no final dessa crise de maneira com menos impacto no seu negócio. Infelizmente, não são todos os business que são crisis-proof, né? São a prova de crise. O mercado do escritório flexível tem essa vantagem de apoiar quando está caindo ou subindo a economia. Então, né, o mercado que deve sobreviver. Os prédios não vão desaparecer, as lajes não vão pegar fogo. Então, o ativo imobiliário continua existindo. A gente vai passar por um downturn e provavelmente uma retomada futura. A economia vai ditar muito. O impacto da economia vai ditar muito o que vai acontecer no mercado imobiliário agora. Eu, particularmente, que tenho alguns investimentos em fundos de imobiliários, etc. e tal, quando escolho meus investimentos, sempre escolho para aquele fundo que me parece a longo prazo fazer mais sentido. Se alguém está olhando ativo imobiliário de curto prazo, lição número 1 de investimentos, que é nunca olhar em curto prazo para ativo imobiliário, né? Então, assim, essa crise também para quem é gestor de uma carteira ou para quem tem aquele empreendimento, tem que olhar o longo prazo, tem que olhar o longo prazo do contrato, ver se faz sentido. Lembrar de cuidar do pequeno, tomar cuidado para não quebrar o pequeno e, ao mesmo tempo, ser flexível com o grande, porque o grande é aquele que pode te deixar sem caixa, se acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Porque o pequeno, é o que eu estava brincando, a lanchonete no térreo, se ela sair, ela não quebra um ativo imobiliário, mas um cara que tem 10 andares e sai, ele destrói o seu ativo, até você conseguir recuperar, não destrói fisicamente, né, a rentabilidade. Então, tem que ter uma certa flexibilidade, sim, e, ao mesmo tempo, tem que olhar para os negócios. Então, acho que é um momento agora de muito autoconhecimento do seu negócio e do mercado imobiliário para garantir que a gente passe por tudo isso de maneira mais serena. Não vai ser fácil, galera, não está sendo fácil, entendeu? Eu, por exemplo, a minha equipe está na ponta, os centros da Regus e do Space estão todos operacionais, funcionais, meu time é herói, está lá. Eu tenho ido em algumas unidades, mas é lógico, como o Jean disse, privilegiado de poder fazer um home office, lógico, mas faço questão de ir nos escritórios também, porque meus clientes não podem parar. Eu tenho plano de saúde, eu tenho hospital, eu tenho banco, eu tenho uma série de clientes que são serviços essenciais. Não posso parar, eles não podem parar, meus clientes não podem parar. Então, neste momento, não é só olhar para você, é olhar para o ecossistema qual o seu ativo está inserido e ver como você pode fazer mais. Só para a gente finalizar, um dado também importante, a gente tem previsto pouca entrega de escritório, já era previsto, como a gente falou, longo prazo, né? Então, as entregas de 2021, 2020, foram concebidas lá em 2014, 2015, 2016, então isso vai ser positivo para a indústria também. A gente tinha uma projeção de vacância geral, a gente mostrou aqui que ela está em 14,9%, mas a gente estava projetando, no geral, abaixo de 10%, né, nos próximos 2 anos. Então, a falta de novo estoque que vai acontecer, ou seja, a diminuição nas entregas vai ser benéfica para a indústria. Então, coincidiu da gente entregar pouca coisa num momento tão difícil, né? Então, isso é importante. E é o que eu falei, né? O brasileiro aprendeu a viver com crise. Né? Então, acho que o que tinha muito, né? Que era uma onda muito positiva do mercado imobiliário, final de 2009, 2010, aquela quantidade massiva de entregas, sem ter uma certeza da demanda. A gente foi pego de surpresa em 2014, 15, 16. Muita gente, infelizmente, saiu do mercado por causa disso. Só que agora é a hora de voltar de maneira mais estratégica. Então, assim, é o que eu brinquei, galera. Tem muito futurismo, tem muita bola de cristal, mas com certeza a gente vai ter uma nova economia surgindo. Não é nem esse negócio de, estamos vivendo a Revolução Industrial 4.0. Esquece, isso a gente viveu. Daqui para frente tem um mundo pós-corona ao qual a economia vai se adaptar. E como ela vai se adaptar? Aqueles que souberem se antever e ter os seus ativos imobiliários prontos para essa economia, com certeza vão sair na frente. É isso aí. Tiagão, 43 minutos, a gente estava previsto meia hora, mas a gente sabe que nós dois falamos pra caramba e temos muita coisa a falar. Mas foi maravilhoso, acho que a gente conseguiu trazer aí para o mercado os dados recentes e o que a gente está, como que está a nossa cabeça aí abertas, mesmo após a live, vocês podem mandar no contato@sila.com.br
e a gente vai responder para vocês com o maior prazer. Obrigadão, Thiago. Desejo aí uma excelente semana, muito produtiva. E o futuro aí, é o que você falou, a gente está analisando semana a semana e mês a mês, né? Então, acompanha a gente, acompanha o Thiago, acompanha a Sila, porque a gente vem fazendo posts semanais de tudo que a gente está vendo que está acontecendo de fato no mercado. Obrigadão, Thiago. Obrigado a vocês, obrigado equipe Sila, Fernandas, Giancarlo, todo mundo que assistiu, e fiquem ligados que a gente vai trazer bastante conteúdo aí até o final do mês também, várias notícias do mercado imobiliário. E, pessoal, mais uma vez, brigadão. Valeu! Obrigado, tchau.